e a gente teve que justificar isso para utilizar esse stent metálico. E a gente teve um sucesso no uso desse stent metálico. Outros casos de broncomalácia, então a gente também, isso é interessante também, quando a gente avalia a colocação do stent, a gente tem que avaliar. E assim, ó, a colocação do stent é sempre a última alternativa, a gente sempre tenta outras alternativas antes, às vezes traqueostomia para reduzir a resistência. Normalmente a gente tenta tentativas muito menos agressivas que a colocação do stent. Sempre o stent é o último caso que a gente tenta. Como a gente tem vários casos, a gente usa com certa frequência o stent, mas a gente tenta sempre não utilizar. Esse aqui, por exemplo, ó, que é interessante para vocês verem que a gente faz as medidas todas para a gente saber qual tipo de stent que a gente vai utilizar. Então, a gente faz a distância do brônquio e a gente calcula mais ou menos o diâmetro do brônquio ou da traqueia, e se às vezes a gente está muito comprimido o brônquio, a gente calcula o diâmetro pelo brônquio contralateral. Como nesse caso aqui. Então, vocês veem, ó, aqui está o brônquio do lobo superior direito, de novo, ó, uma malácia, quase todo fechado, o brônquio intermediário. Né? Esse aqui é após a colocação. Esse aqui é a colocação do stent após o brônquio, no brônquio intermediário ali que vocês viram. Todos são pacientes que a gente não consegue tirar de ventilação mecânica, são pacientes muito graves, que a gente tem pouco tempo para resolver a condição desses pacientes. E normalmente a UTI nos chama quando já está bem difícil o manejo desses pacientes. Né? Aqui é um paciente com broncomalácia. Eu vou passar um pouco para vocês aqui. Então, como é que a gente faz essa colocação do stent? Ó? Então, a gente pega o stent metálico, né? A gente monta esse stent com um balão de dilatação. Esse balão de dilatação, normalmente a gente usa o balão de dilatação cardíaco. A gente comprime as extremidades do stent, as duas extremidades anterior, proximal e distal, e molda o stent nesse balão. Então, aqui a gente dá uma leve hiperinsuflada do balão com stent, para moldar ele dentro no balão. Né? A gente tem que saber o número do balão que a gente escolhe também, né? Que tem que ser adequado para aquela via aérea do paciente. Ó. Então, a gente fez essa... E depois, esse aqui é o resultado final do stent dentro recobrindo o balão. Esse aqui é esse caso que a gente colocou. Então, vocês veem que era uma malácia importante, associada com certa compressão do brônquio principal esquerdo. A gente fez tudo por broncoscopia flexível, a gente intuba, a gente coloca o stent com o balão, né? Às vezes não é tão fácil posicionar, né? Aqui. Então, a gente coloca o stent, ali está o stent com o balão. E depois, ó, aqui, isso tudo com broncoscopia flexível. E a gente insufla a gente tem que cuidar do posicionamento, porque às vezes a gente tem que saber exatamente onde é que está a porção distal do stent e imaginar onde é que está a porção proximal, porque às vezes a gente pode entrar muito para dentro com o stent, né? E aqui é o resultado final do stent. Ó, ele ficou um pouquinho para fora na caneta traqueal, mas aqui ele ficou bem, ó, quase no início dos brônquios segmentares aqui lobares. Aqui ele ficou um pouco acima do stent do lobo superior aqui, ó. Isso aqui a gente não se preocupa muito quando o stent, como ele é aramado e ele não é recoberto, então o ar passa adequadamente ali pelo stent. E o que a gente tem observado depois do passar do tempo,
parece que o stent, claro, ele vai ser recoberto por mucosa, mas o stent também, ele cresce o brônquio e, às vezes, aquele local que o brônquio estava recoberto, ele reduz, o stent, ele aumenta o tamanho do brônquio e parece que não recobre mais o brônquio, né? Então, tá. Eu vou mostrar, já estou um pouco adiantado aqui já, eu vou mostrar só alguns casos de complicações, né, de estenoses brônquias. Essa aqui é uma estenose traqueal congênita, né, que a gente fez uma traqueoplastia em deslizamento. Isso eventualmente acontece, a gente tem alguns casos de traqueoplastia em deslizamento, onde a gente teve que colocar, que evoluíram com estenose, a gente teve que colocar stents, né? Esse aqui é um caso. Aqui está aqui é o pós-operatório, né? Então estava bem aberto o brônquio, e às vezes no pós-operatório está muito bom, e com o passar do tempo eles evoluem com a estenose. Então aqui está a anastomose, ó, ficou aqui essa alteração aqui, lateral na anastomose, né? E aqui a gente colocando, vocês veem que evoluiu para uma malácia também aqui, ó, junto da traqueostomia, né? E aqui a gente colocou o stent na área da estenose associada à malácia. Esse paciente já faz 2, 3 anos que a gente colocou o stent, está super bem.